Olá, meus lords. Gostando das videoaulas? Espero que sim. Opa, tava vendo um videozinho aí. Desengatei o negócio, pronto. Tá tudo no lugar novamente. E vamos nós, né? Mais um vídeo. Agora a gente vai pegar a parte de inscrição. Esse vai ser mais leve, até porque a parte de direitos do advogado, apesar de serem só 2 artigos, né? Porque o 77A, série B... ele era bem mais extenso. A parte da inscrição é até coisas mais simples, inclusive, né? Vai ser o 8 até o 14, salvo engano. Vamos lá. Para inscrição de advogado é necessário, primeiro, capacidade civil, né? A maioridade, que se adquire normalmente aos 18 anos. O inciso 2, diploma ou certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Note que o diploma é o normal, que vai indicar que você concluiu, e a certidão, acompanhada do histórico, pode ser para o advogado se antecipar. Vamos pensar que o diploma está demorando a ser emitido. O cara vai pegar uma certidão dizendo que ele concluiu e vai lá pegar a sua OABzinha tranquilamente, certo? Note que esse documento também pode ser substituído, e isso a gente vai ver daqui a pouquinho nos parágrafos. Título de eleitor e quitação do serviço militar se brasileiro. É claro que a quitação só se aplica para os homens, né? E o título de eleitor é a quitação eleitoral. Aprovação no exame, óbvio, por isso que estamos aqui, né? Não exercer atividade incompatível, por exemplo, um militar pode fazer um curso de direito? Claro. Pode se graduar em direito? Pode. Pode ter título de eleitor? Pode. Ele pode se inscrever na OAB? Não, porque ele exerce uma atividade incompatível com o exercício da advocacia, e incompatibilidade é sempre, não dá. A idoneidade moral, isso vai ser melhor descrito mais abaixo, mas uma coisa que é dito é que para idoneidade moral, a falta de idoneidade, ela ser declarada, precisa de decisão favorável de 2/3 dos membros do referido conselho, certo? E prestar um compromisso lá perante o conselho da OAB. Para o estagiário, os requisitos são quase os mesmos, faltando apenas a aprovação na OAB e o diploma ou título. Certo? Vamos lá. O exame é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. O estrangeiro brasileiro, lembra que eu disse que o requisito da certidão / diploma ele pode ser flexibilizado? Pode. O estrangeiro ou brasileiro não graduado no Brasil deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira devidamente revalidado. Né? Porque o direito costuma ser diferente, dependendo do país. Além de atender aos demais critérios previstos nesse artigo. Aí a inidoneidade moral, que eu já falei, mais importante do que lembrar que ele é requisito, lembrar como ele pode ser desconstituído. A inidoneidade, suscitada por qualquer pessoa, não é somente por advogado, deve ser declarada mediante decisão, no mínimo 2/3 dos votos do conselho competente, em procedimento que observe os termos do conselho disciplinar. No Vademecum de vocês, eu recomendo fortemente que vocês façam alguma coisa para lembrar toda vez que tiver algum número. Um prazo, um número de votos, um quórum de votação. Eu normalmente coloco o próprio número, né? 2/3 em vermelho, o mais destacado possível. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante. O que é crime infamante? É aquele que ataca a boa fama do agente. Lembrar que ele pode ser reabilitado, né? Nosso ordenamento ele proíbe permissão permanente. E aqui, no estatuto inteiro, não há dizendo quais são os crimes infamantes. Sabe-se que é crime infamante, sim. O crimes que é do 3TH, né? Terrorismo, tráfico de tóxico, terrorismo, tráfico de tóxico, tráfico de entorpecente e tortura, crimes hediondos, crimes de ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e crimes de racismo, que são crimes inafiançáveis, mas vai depender das circunstâncias do caso concreto. Um homicídio é crime infamante? Pode ser, depende do modus operandi, isso daí vai ser analisado no cara concreto. É só lembrar, crime infamante ataca a boa fama. E lembre-se desses exemplos que são os que a banca tem mais chance de usar. Para a inscrição do estagiário, todos os requisitos, menos os 2 que eu falei. No caso, ele vai precisar sim ser maior de idade, ele não vai precisar da certidão e não vai precisar da aprovação. Isso daí é de boa. Ter sido admitido em estágio. 2 requisitos simples. 2 não, né? 7. Mas sim, ter sido admitido de boa. O estágio profissional de advocacia com duração de 2 anos, certo? Prazo, né? Realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas instituições de ensino superior, pelos conselhos da OAB ou por setores... Acho que faltou uma vírgula, não? Acho que faltou.
ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste estatuto e do Código de Ética e Disciplina. Tranquilo, né? A gente vai ver o Código de Ética daqui a pouquinho. A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional, em cujo território se localiza seu curso. O interessante aqui que é seu curso, não é necessariamente onde ele está atuando. O aluno de curso jurídico que exerce atividade incompatível, ele pode frequentar o estágio? Pode, até porque esse estágio, por vezes, vai ser um requisito para a graduação, mas ele não vai poder se inscrever. Aqui, vai dar a inscrição na OAB. Eu vi uma questão que dizia bem isso, que um tenente da militar, ele queria se inscrever no estágio, ele estava cursando o último ano da faculdade, mas ele não poderia por causa que ele exerce uma atividade incompatível com o exercício da advocacia. O estágio profissional pode ser cumprido por bacharel em direito que queira se inscrever na ordem, aquele que não passou, mas vai atuar como estagiário um tempinho. Triste fim, não o nosso que estamos estudando firmemente entre para a OAB, certo? A inscrição profissional do advogado deve ser feita no Conselho Seccional, em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional na forma do Regulamento Geral. Deve ser feito no conselho em cujo... domicílio profissional, né? Isso daqui. É porque tem algumas coisas que às vezes eu leio, mas tô no mundo da luz, sinceramente. Eu já vi questão tentando confundir domicílio profissional com domicílio pessoal. E nada vincula. Pode o advogado morar no estado de São Paulo e ter um domicílio profissional na cidade do Rio de Janeiro. Nada impede. É claro que... em dúvida, você vai prevalecer o domicílio da pessoa física. Mas a questão que eu vi isso, ela deixava claro que o domicílio profissional dele era Rio de Janeiro, era onde estava situado o escritório dele. Ele só morava, por acaso, no estado de São Paulo. Para o segundo. Além da principal, o advogado deve promover inscrição suplementar. Eu falei complementar, né? Tem que lembrar que é suplementar também. Nos conselhos seccionais em cujo território passar a exercer atualmente a profissão considera-se habitualmente... Habitualidade, mais de 5 casos. Mais de 5 casos significa o quê? Menos de 5 até 5 casos eu posso atuar. Nesse exemplo, ainda, nessa mesma questão, tipo, se uma pessoa ele mora no Rio de Janeiro e ele atua em São Paulo em até 5 casos, ele não precisa de uma suplementar. Agora, se ele atuar em 6 por ano, ele vai ter que promover a inscrição. Parágrafo 3º. No caso de mudança efetiva do domicílio para outra unidade, ele deve promover a transferência. Isso eu acho que é até intuitivo, né? O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou inscrição suplementar ao verificar a existência de vício ou ilegalidade da inscrição principal contra ela representando ao Conselho Federal. Isso daqui é tranquilo. É um vício ricochet, reflexo, né? Se a inscrição complementar, principal do cara tem algum vício que está sendo investigado, a suplementar também vai ter, essa transferência também não vai poder ser feita. Cancela-se. Perdeu a inscrição suplementar. Quem sofrer pena de exclusão, tô grifando logo esse. Requerer, eu posso querer simplesmente deixar de ser advogado por algum motivo. Falecer, morreu, não vai mais advogar, né? Passa a exercer em caráter definitivo. Em caráter definitivo, você cancela. Em caráter temporário, você se licencia. Atividade incompatível. Perder qualquer um dos requisitos necessários à inscrição. De novo, eu perdi o requisito de idoneidade moral, eu posso me reabilitar no futuro. Eu perdi a minha aprovação na OAB, estava pendente de análise judicial, eu perdi a inscrição também, tranquilo, mas eu posso fazer a prova de novo, de boa. Ocorrendo uma das hipóteses do 2, 3 ou 4, o cancelamento deve ser promovido de ofício pelo conselho competente ou em virtude de comunicação de qualquer pessoa. No caso, que são hipóteses que são mais fáceis de provar. Por exemplo, eu exerço uma atividade incompatível. Se é um cargo público, por exemplo, eu vou simplesmente pegar a portaria de nomeação. Se eu faleci, eu vou ter simplesmente a certidão de óbito, e se é a penalidade de exclusão, já vai ter uma decisão do próprio conselho, né? Já foi analisado antes. Perder qualquer requisito vai ter que ser analisado, assim como o requerimento vai ter que ser analisado. Não pode ser fulano requereu de ofício, não existe, né? Não tem nem como. Na hipótese de novo pedido de inscrição, que não restaura o número de inscrição anterior, deve o interessado fazer a prova dos requisitos do inciso anterior. Aqui o trechinho que eu acho interessante é isso. Se minha OAB era, 852, e aí eu passei a ser magistrado, eu estou exercendo uma atividade em tese em caráter definitivo, eu posso oscilar e dizer, eu não vou mais advogar. Beleza, passou, me aposentei, aí eu vou
pegar minha OAB de volta, que eu quero voltar a advogar. Eu vou pegar 879? Não, eu vou pegar 10.452, porque é a OAB da fila agora. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, o novo pedido também deve ser acompanhado de provas de reabilitação. Licencias, como eu disse, a licença é temporária. O profissional que eu requeiro por motivo justificado. Eu vou morar nos Estados Unidos, lá eu não vou advogar, pelo menos com a OAB daqui, né? Exercer em caráter temporário a atividade incompatível, eu já tinha falado essa, ou sofrer doença mental. Note, incurável cancela-se, porque aí ele perdeu um dos requisitos que é a capacidade civil. Agora, se ele sofrer uma doença mental curável, simplesmente licencia-se. Por um tempinho ele não vai advogar. Depois, tratamento, resolveu-se. Estamos terminando, 14, né, ali. O documento de identidade profissional, na forma prevista no regulamento geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade do advogado e de estagiário e constitui prova de identidade civil, para todos os fins legais. É comum que o advogado use a OAB como identidade civil e qualquer servidor pode ir lá e exigir, doutor, queria só, e o advogado tem a obrigação de dar. Eu já vi um caso de uma pessoa que tinha sido retirada da sala porque o magistrado pediu e a pessoa se sentiu ofendida que o magistrado não estava reconhecendo ela como advogada, mas não é direito do advogado pedir a qualquer momento e é a obrigação do profissional conceder. Nesse caso, por exemplo, o magistrado que mandou retirar a advogada, no caso, ele fez correto, porque ela não respeitou, ela não estudou o código de ética, que pena, né? Estatuto do advogado, melhor dizendo. 14, e o último de hoje, é obrigatória a indicação do advogado e do número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado no exercício de sua atividade. Tranquilo, vai ter lá, fulano de tal, OAB/RCE, tal, de boa. Vedado a iniciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou uso da expressão escritório de advocacia sem indicação expressa do nome e do número de inscrição dos advogados que o integrem ou número de registro da sociedade. Aqui, tranquilo também, né? A gente vai pegar esse vedado, que é importante, e aí a gente encerra o último vídeo de hoje. Fechamos com 4 videozinhos um dia, eu diria que nada mal, concordo, meus caras. Amanhã a gente começa com Sociedade de Advogados. Falou, valeu, não esqueçam do like, curtir e comentar, se inscrever no canal. Vou tentar manter às 3 horas, pelo menos um videozinho amanhã, que amanhã é um dia mais leve, em tese, né, de trabalho. E bom, falou, valeu.